Ok? Beleza. Boa noite. O nosso trabalho é sobre a cigatoca amarela, uma doença que atinge as bananeiras em geral, a cultura da banana, sendo essa cultura a musa SPP. Então, eu sou o Arthur Savitin e eu sou o Francisco o meu Mateus. Nós somos alunos do 8º período de agronomia. Então, o que é a cigatoca amarela? Ela é uma doença mais importante da cultura da bananeira. Ela pode ser conhecida como cercosporiose ou mal da cigatoca. Essas diferenças nessa nomenclatura se dá referente à questão que ela pode ser de uma forma sexuada ou assexuada, é um fungo. Então, ela possui uma distribuição endêmica no país. Então, quer dizer que ela está espalhada em todo o território brasileiro, né, em todas as culturas da bananeira presente no país. Esse patógeno, a infecção da cigatoca amarela, ela pode ocasionar uma perda de até 50% na produção. Ela se classifica no grupo 5, através da classificação de McNeil, que esse grupo 5 é referente à presença de manchas foliares. Essas manchas foliares, elas diminuem a área foliar, consequentemente, diminuição da fotossíntese e produção de açúcares. Então, o nome específico do fungo é a Mycosfarella muscicula. E os 3 elementos associados ao ambiente que favorecem o seu desenvolvimento seriam a chuva e o orvalho, que seria a questão da umidade e a temperatura. Então, esses fatores, a alta umidade e uma alta temperatura, elas favorecem a infecção e a produção e disseminação do inóculo. Aqui, o início dos sintomas da doença, como que ela é caracterizada. Se dá início a uma leve descoloração em pontos variados da folha. Esses pontos, eles se dispõem entre as nervuras secundárias e a partir da segunda à quarta a folha da planta. Aqui ainda um pouco dessa doença mais progressiva, com um pouco mais da severidade desse fungo. Então, essa coloração, ela aumenta, ela dá... essa estria, ela aumenta, formando uma tonalidade amarela nas bordas dessas manchas e forma pontos marrons dentro dessa estria e até pontos pretos, que seriam as manchas necróticas. Aqui seria uma imagem de uma folha da bananeira de um nível, de uma alta severidade dessa doença. Podem ver que já tem bastante área necrosada, e nas partes marginais das folhas. Nessa outra imagem, a gente tem também, dá para se perceber a grande ocupação de
de manchas necróticas e cloróticas produzidas pelo fungo. Então, o que esse fungo pode provocar? Basicamente, seria as mortes prematuras das folhas e, como eu já citei também, a questão da a diminuição, né, dessa área foliar. Então, esses prejuízos, eles, se não controlado esse fungo, não tendo manejo adequado, pode chegar perto na ordem dos 50% da produção e, dependendo das condições, até 100%. Quando não se tem um controle fitossanitário adequado, esses frutos se perdem muita qualidade devido a essa falta de fotossíntese, essa falta de açúcares, então, consequentemente, afeta no produto final, que seria o fruto. Aqui um pouco do ciclo da doença. Então, basicamente, aqui eu vou mostrar como se dá o início pela bananeira infectada, uma bananeira severamente infectada, com a presença de necroses, aquelas estrias com um centro amarronzado a preto e com aquelas bordaduras amarelas. Então, essas manchas necróticas, elas apresentam 3 tipos de frutificação, que vai dos esporodóquios, que são os esporodóquios, os espermogônios e os peritécios. Então, o esporodóquio na mancha da folha, que está presente na mancha da folha, apresentam apresenta o órgão sexuado, que seria o espermogônio, que seria o masculino, e o feminino, as espermáceas, que então acontece a produção de gametas, que seria o ciclo sexuado. Então, desse ciclo sexuado, o espermogônio e a espermácea geram os peritécios, que vão liberar os ascosporos, que se daria basicamente o contato com a bananeira sadia, né? E nessa bananeira sadia, esses ascosporos, eles iriam germinar eles iam penetrar pelo estômago das folhas. E também o outro ciclo assexuado, que seria o conídeo, que seria tipo cercóspora, que também daria contato com a bananeira sadia, com as folhas dessa bananeira sadia, e também daria essa penetração pelos estômatos das folhas. Então, ali daria início a novas lesões e novas manchas numerosas e necróticas. Então, essa doença, ela é uma doença policíclica, ela acontece vários ciclos presente no ciclo dessa planta. Então, aqui, como vocês podem ver, a gente trouxe uma tabela que a gente buscou no site da Embrapa, de um estudo feito por eles mesmos, que ali eles estão falando sobre o uso de variedades resistentes de banana, no caso da Musa SPP, em diversas doenças que são muito comuns no Brasil e em toda a cultura, né? Ali, como vocês podem ver, a gente circulou a parte da cigatoca amarela, onde tem várias variedades, tem bastante variedades, como a prata, pacovan, prata anã, maçã, como todas essas que vocês podem ver, mostrando ali quais são suscetíveis, quais são resistentes, etc. O S, ele quer dizer que a doença que a variedade é suscetível a essa doença. O SA ali, no caso, na parte de cima, é a cigatoca amarela. E o S de baixo quer dizer que ela é suscetível. Então, como vocês podem ver, a prata, a pacovan, a prata A anã é suscetível. A maçã, banana maçã, ela já é uma
uma variedade moderadamente suscetível, quer dizer, o MS. Essa Missouri, ela é resistente à cigatoca amarela, ela não é até uma variedade muito comum, mas ela é resistente à cigatoca amarela. Prata Baby também, todas essas vocês podem ver aqui embaixo, a partir da terra até a Prata Baby são resistentes. E então, hoje em dia, se busca muito, claro, temos que ver também, o produtor tem que ver sobre o custo de tal variedade, né? Mas se busca muito ver em conta sobre essa doença, como ela é endêmica em território nacional, né? Todos os estados possuem vestígios dessa doença, tem que se buscar uma variedade que não seja totalmente suscetível a essa. A ocorrência da doença, como vocês podem ver, ela não depende apenas de um fator. Ou seja, não adianta a gente se ter apenas o patógeno e não ter um ambiente favorável para o patógeno ocorrer naquele lugar. Então, por exemplo, se a gente tem o ambiente favorável, o contrário também é válido, né? A gente tem um ambiente favorável, porém não tem existência do patógeno. A doença não vai se alastrar. Pode ser que sim, mas as chances são muito menores. Uma planta suscetível a isso também, né? Para poder ter a ocorrência da doença. E muitos autores, igual nós buscamos, eles dizem assim, ó, que para tudo isso ocorrer, o manejo utilizado é totalmente influente nessa ocorrência da doença, né? Tem até a teoria da trofobiose, que diz sobre o ela afirma que com o excesso de aminoácidos livres e de açúcares solúveis no tecido vegetal, há maior disponibilidade de alimentos para os parasitas e, portanto, maior ocorrência de pragas e doenças causadas por elas nas plantas. Ou seja, com esse desbalanço nutricional, a planta vai estar totalmente muito mais suscetível do que se ela tivesse com todos os nutrientes corretos, de acordo com a análise de solo, de acordo com a adubação correta, né? Nós trouxemos aqui algumas análises matemáticas, alguns modelos matemáticos que são utilizados para poder fazer essa avaliação dessa doença, para poder saber o quanto que ela está se alastrando. Trouxemos um trabalho de uma dissertação do TCC de 2017, de Rodrigues, que lá ele tratou essa doença, avaliou ela de acordo com o sensoramento remoto e a geoestatística. O sensoramento remoto, ele apresenta um grande potencial no levantamento de dados, no monitoramento e no planejamento agrícola. Ele pode ser utilizado na quantificação, na detecção e no monitoramento de plantas infectadas de forma rápida e eficiente. Isso segundo o Epifânio et al., né? Já a geoestatística, há modelos, no caso, dentro desse trabalho, mostrou que há modelos que permitem isolar a parte somente espacial, por exemplo, somente o espaço da parte temporal, do que os intempéries que podem ocorrer ali de acordo com a cultura, né? Que são chamados de separáveis. E tem os modelos que visam capturar a interação espaço-temporal, ou seja, relacionar o espaço com o tempo. O espaço que tem ali do patógeno, a condição favorável para ele, ali no caso, a presença dele com o ambiente. Ela apresenta técnicas que são capazes de analisar e monitorar os processos ambientais e agrícolas. E na análise dos processos dinâmicos espaço-temporais, como o progresso da cigatoca amarela, é preciso moderar as dependências resultantes desses processos. Nesse mesmo trabalho de Rodrigues, de 2017, foi encontrada uma equação para poder saber o índice dessa infecção, né? E o índice de infecção, então, ela foi obtido pela somatória de NB dividido por NT vezes 100. Ou seja, o N, ele é o número de folhas em cada nível da escala de Stover multiplicado por Gauss. O B é o grau da escala,
de acordo com cada cultura, cada infecção tem um tipo. O N é o número de graus empregados na escala. E o T é o número total de folhas avaliadas. Esse, então, pessoal, a gente foi nosso trabalho, a gente buscou apresentar para vocês um pouco dessa doença, buscou também apresentar alguns métodos de pesquisa que é encontrado em todo o Brasil, de como se avalia o potencial desse fungo, no caso, né, na banana, Sigatoka amarela, na musa SPP. Como vocês puderam ver, ela ocorre em quase todos as cultivares. E estamos gratos à atenção, e seria isso. Muito obrigado.